Cara, sim, o título desse vídeo aconteceu comigo. Já falaram mais de uma vez e que eu estava fazendo coisa errada e que eu não poderia cobrar pelos meus serviços, né? Já aconteceu com você, você que estuda magia, você que estuda tarô, você que estuda astrologia, você que estuda reiki, técnicas de cura energética, já aconteceu com você de você ser questionado e indagado sobre se você pode cobrar ou não pelos seus serviços, né? É isso que a gente vai falar nesse vídeo, colocando um pouquinho da minha experiência e justificando por que sim, você pode e deve cobrar. Vamos lá! Pessoal, se você é novo no canal, sejam bem-vindos. Meu nome é Thiago Anselmo, esse é um canal que fala sobre tarô, astrologia, magia, qualidade de vida e às vezes até empreendedorismo na área holística e espiritual, né? E aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso que aconteceu comigo, né? Mas antes de falar o que aconteceu comigo, eu digo que eu não vejo nada de errado se a pessoa que atua nessas áreas escolhe fazer esse trabalho de graça com finalidades de filantropia e caridade. Se você quer usar isso, tá tudo certo, porque a gente tem dentro da gente uma missão, uma vontade e que às vezes a gente utiliza as técnicas que a gente estudou para essa finalidade, né? Mas eu vou contar um pouco sobre esse vídeo falando sobre um momento da minha vida especificamente, ou seja, das várias vezes que aconteceu, eu vou exemplificar de um momento específico. Eu estava passando por um momento difícil na minha vida, na fase que eu estava mudando de residência para onde eu estava, que era uma fase de insegurança, né, sobre o futuro e tal. O estado emocional não estava muito fácil, né, porque era uma decisão e aconteceu de uma maneira muito rápida, né. Então eu fui buscar um centro para me ajudar. Só que os terreiros de Umbanda que eu confiava já estavam fechados. Era um período de feriado, eu não lembro se era Natal, se era Páscoa, mas eu lembro que estava tudo fechado e eu achei um centro indicado pela minha esposa, que eu frequentava no passado, de uma linha religiosa que eu prefiro não dizer porque eu também não quero dar a entender que eu não gosto dessa linha religiosa. Eu gosto dessa linha religiosa, eu respeito todas, eu estudei em várias linhas religiosas, né? E eu estive lá para pedir um amparo espiritual, pedir um passe, né? E como era a primeira vez que eu fui lá, pediram para eu falar, e eles me ouviram. E eles perguntaram o que eu fazia. E eu respondi, obviamente. Eu sou terapeuta holístico, eu sou astrólogo, eu sou tarólogo, estou montando meu consultório, etc, etc, etc. E alguns responderam que eu não deveria cobrar pelo meu serviço. Bom, vamos lá. Nesse momento, o que será que acontece com um profissional dessa área ouvindo pessoas no meio religioso que você não pode cobrar? Obviamente, a reação não é confortável. Pode gerar indignação, pode gerar raiva, pode gerar tristeza. Se você tem programações de uma criação que te diminui, você pode se sentir inferiorizado frente a pessoas que têm um grau religioso ali, que dizem ter um grau religioso, falando o que você pode e o que você não pode fazer. Então isso é meio perigoso, porque pode fazer com uma pessoa que tem o dom daquilo e que tem a missão espiritual daquilo, de não seguir mais aquilo, né? Então pode gerar uma coisa complicada na vida da pessoa. E assim, antes de eu falar mais sobre esse assunto, é importante a gente lembrar que dentro das civilizações humanas, desde o momento mais arcaico da humanidade, quando a gente estava saindo das cavernas e montando relações tribais, né? De caça, de coleta, mas também de um pouquinho de agricultura, a gente começou a se assentar em alguns lugares, né? Começou a haver uma relação mais com os deuses, com a religiosidade, com a espiritualidade, e sempre teve o perfil do cara que trabalha com cura, da pessoa que trabalha com sacerdócio, da pessoa que trabalha com o amparo, né, espiritual e com a cura. E aí, conforme as civilizações foram sendo mais estruturadas, começou-se a dividir essas funções. Não, mas aquela figura já não faz mais tudo isso. Agora tem a figura da pessoa que cuida da religiosidade e espiritualidade, essa pessoa que cuida com a cura prática e essa com a cura espiritual alternativa, né? Então, sempre teve esse perfil na humanidade e sempre vai ter, né? Porque hoje em dia a gente está no século XXI e a gente tem esses perfis ainda existindo e sempre vão existir. Eu gosto de comparar a astrologia com um ativo financeiro. O que é um ativo financeiro? Tipo um fundo imobiliário, uma ação, um fundo de investimento, um CDB, né? Eu gosto de comparar a astrologia
com um ativo financeiro, que se a astrologia fosse um ativo financeiro, seria o ativo mais seguro para você investir seu dinheiro. Por quê? Porque a civilização começou e vários sistemas de governo, vários sistemas de civilização já caíram, já não existem mais, já se renovaram, já fizeram outros, feudalismo já não existe mais, né? E a gente está nesse sistema hoje que não é mais tribal, já não é mais feudal, e que a astrologia continua. Então, se esse sistema de vida que a gente tem hoje deixar de existir, a astrologia vai continuar existindo. Então, se o seu dinheiro estivesse no ativo, a astrologia estaria muito bem seguro, né? Porque sempre vai existir. Então, como sempre existe, nessa civilização que a gente vive hoje em dia, também vai continuar existindo. Então, quando eu fui indagado disso, o meu sangue subiu e eu... Não, aqui não é o lugar para isso, não vai me render absolutamente nada discutir sobre isso aqui, mas rende discutir aqui no canal do YouTube, refletir sobre isso. Então vamos lá, o que eu tive vontade de falar naquela hora? Ok, vocês acham que a astrologia é um dom, e que a astrologia, por ser um dom, eu não posso cobrar por isso. Pois bem, então eu vou perguntar que com certeza aqui desse monte de pessoas deve ter alguém com o dom da astrologia. Né? O dom da astrologia. Então vamos perguntar para essa pessoa, a pessoa que tem o dom da astrologia, cite para mim 3 recomendações que você daria para um cliente que tem, por exemplo, Mercúrio retrógrado no mapa natal na casa 6 e que está passando pelo segundo retorno de Saturno, só que esse Mercúrio também tem oposição com Netuno e quadratura com a Lua. Diga 3 recomendações que você faria para essa pessoa. Né? A pessoa, obviamente, que tem o dom da astrologia, não saberia responder. Por quê? Porque essa pessoa, para responder essa indagação, né, de um instrutor de astrologia, teria que ter no mínimo uns 2 anos de estudos bem focados na astrologia. Quando eu comecei, quando eu me dei permissão e coragem para ler mapa, eu já estudava astrologia há mais de 6 anos. Se você coloca isso anos em termos de formação, coloca aí, médicos levam 5 anos mais de 5 anos para serem formados, engenheiros levam mais de 5 anos para serem formados. Para você ler mapa, você precisa estudar anos para começar a atender profissionalmente. Você pode se permitir fazer leituras mais simples, tendo menos tempo de estudo, ok, mas você vai ter que estudar. Mesma coisa para tarô. Fulano que tem o dom do tarô, mas nunca teve em contato com o tarô, quais recomendações você dá para uma pessoa que saiu a carta do enforcado cruzado com um 5 de ouros, numa pergunta onde envolve questões de trabalho, quando a pessoa está na dúvida se ela continua nesse trabalho, se parte para outro, ou se começa um outro projeto totalmente diferente. Cite duas recomendações para ficar mais fácil. A pessoa não vai saber, porque ela não sabe nem que Katsu é a carta do enforcado, nem que Katsu é o 5 de ouros, né? Então, os estudos, eles são fundamentais para que você tenha aptidão naquilo que você faz. Eu gosto de dizer, nos meus cursos de tarô e de astrologia, que independente se você tem o dom ou não, todo mundo pode ser tarólogo, todo mundo pode ser astrólogo. É só estudar, é só se formar. É que na nossa sociedade existe uma herança católica apostólica romana que não tem nada, não estou falando isso, não tem nada a ver com o catolicismo assim, mas é uma herança de diminuição dessas funções. E essas funções, elas foram até colocadas na Bíblia depois de traduções, né? Então no começo não tinha esse problema nenhum com isso e agora hoje tem. Mas por que tem? Afinal foram 2000 anos de uma cultura que não valoriza isso, né? E é até uma grande hipocrisia, porque na época medieval os reis, rainhas tinham astrólogos para aconselhá-los. Vide Nostradamus, né? Para quem não sabe, Nostradamus não era só um adivinho, ele era um astrólogo, né? Ele estava ali na corte. Então, assim, além disso que eu estou falando para vocês, existe na classificação brasileira de ocupações a função de tarólogo, a função de astrólogo, a funções de parapsicólogo, a função de leitor de aura Kirlian e vários outros tipos de funções esotéricas, por assim dizer. Então, sim, você pode ter sua carteira assinada com isso. É fácil conseguir um trabalho de carteira assinada nessa área? Não, não é. Mas até pela lei brasileira, no Sistema Brasileiro de Ocupações, na Classificação Brasileira de Ocupações, o CBO, existe isso, né? Então, sim, é permitido cobrar. E por que eu digo que é necessário cobrar? Porque quando você
está se dedicando anos de estudo, prática, preparação para uma função e você oferece ela de graça, você dificilmente está recebendo algo em troca. Então, se você é um arquiteto, estudou vários anos e está oferecendo um projeto, obviamente você está cobrando por esse projeto, porque dentro desse valor está todo o trabalho que você está colocando, todo o tempo de investimento que você teve no seu estudo e todo o tempo físico que você está dedicando, cronológico naquele processo, para um atendimento na área holística também. Você estudou, você se formou, você praticou e você está dedicando um tempo cronológico com essa função para uma pessoa. E nessa função, nesse atendimento, você está usando várias faculdades suas, não faculdades de formação, faculdades suas, faculdades mentais, faculdades emocionais, você está usando todos os seus sistemas ali. E bicho, isso cansa quando você está começando a atender, cansa no sentido não emocional, mas cansa no sentido físico, quando você acorda, toma seu café, começa a atender pessoas. Eu estou agora gravando num intervalo entre sessões de clientes, né? Então, eu estou gravando, vou dar uma relaxada, tomar um pouco, me reenergizar, para ficar mais preparado para atender uma pessoa. Então, quando você está atendendo, isso cansa fisicamente você, porque você está ouvindo, você está pensando, você está sentindo, você está usando sua empatia junto com toda a técnica que você estudou e se preparou. Então, sim, é permitido e é necessário cobrar. Senão, você estuda, se forma, pratica, trabalha, não recebe, você perde tempo, você não recebe por aquilo e você vai ter menos tempo para ter que se dedicar para uma função onde vai ser remunerado e vai te gerar subsistência. Certo? Então, essa é uma discussão que é a minha opinião, é a minha forma de entender, de abordar esse assunto e que a sua pode ser totalmente diferente e está tudo certo se ela for diferente, certo? Inclusive aqui é um espaço super aberto para a gente poder conversar. Então, se você tem opiniões, se você quer colocar, se você quer conversar, se você concorda ou discorda, escreve aqui nos comentários, certo? Não tem problema nenhum em discordar, só seja educado, por gentileza, certo? Porque eu sempre serei educado com você. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar um joinha, de assinar o canal, de assinar as notificações, porque a gente está colocando sempre mais de um vídeo por semana, independente do assunto. E compartilhe esse vídeo com pessoas que essa informação vai ser relevante. Se você é novo no canal, sejam bem-vindos, né? E confira agora a vinheta que eu falo um pouco sobre os meus cursos. Um grande abraço, tchau, tchau. Se interessa por magia, gosta do assunto? Não deixe de conferir os nossos cursos de magia atualmente disponíveis pela Udemy. Anjos e Arcanjos, Rituais, Magias, Proteções e Benzimentos, Cristais e Pedras, Rituais, Magias, Proteções e Benzimentos, Elementais e Espíritos da Natureza, Rituais, Magias e Proteções, e o novo curso Magia Prática com o Tarô, Rituais, Magias e Proteções. Confira o Linktree na descrição.